Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da nossa segunda temporada, que tem como tema central Equilibrando os Pratos. E hoje não equilibraremos os pratinhos só eu e Rô, temos mais uma convidada super especial, Clarissa Della Torre. Gente, desculpa que o nome da mulher é assim, né? É enjoado o nome dela. E é nome de identidade, tá? Desculpa aí, tá vendo, né? Que não é nada que ela criou, não é nome artístico. Desculpa a mulher aí, né? é isso. Bem-vinda no nosso palco. Obrigada, Vera. Obrigada, Rô. Tô super feliz de estar aqui. É o primeiro podcast. Primeiro de muitos. Já tô arrepiada. E vamos lá. E hoje vamos falar um pouco de arquétipos. Mas o que temos aí, Rô? Então, antes de mais nada, lembre-se A Rô é boa nisso, hein, gente? Eu esqueço, ela lembra. Salvar, compartilhar. Curta, comenta e compartilha. E ativa o sininho, né? Então, para que mais pessoas possam usufruir do nosso conteúdo. E a gente tem mesmo o privilégio de trazer a Clarissa aqui. A Clarissa eu já conheço já há alguns anos. E ela tem desenvolvido um trabalho muito bacana de branding com arquétipos. Lá atrás fizemos uma live que foi muito legal. E como a gente fala de palco e de bastidor, a gente vai trazer um pouquinho do bastidor aqui. A gente não disse para Clarissa que a gente disse assim, Clá, a gente aqui não faz corte. A gente erra, a gente continua. A gente mostra os bastidores como eles são. E aí ela se tremeu, né? Lógico, nas bases. estou tremendo. Né? Mas, ok. Mas é porque ela é maravilhosa. Mas ela tem um bichinho que às vezes fala pra ela, fica nervosa. Aí o bichinho ganha. Não fica nervosa. Esse é o bastidor dela, que ela tá lá... Não precisa, de jeito nenhum. É cheirar a flor e só pra vela. Muscomule e café. Foi mais ou menos isso. É isso. Fina. Então, assim, ó, a gente vai falar de brand com arquétipos, mas baseado na nossa segunda temporada, cujo tema é Equilibrando os Pratos. Entenda os seus bastidores e atue no palco da sua vida. Esse é um espaço de muita informação para você crescer e aparecer. Eu sou a psicóloga Rô Cordeiro. E eu, a jornalista Vera Moreno. E esse é o podcast Vem Pro Palco. E para começar, Clá, fala um pouco para nós aí. Explica primeiro, para quem não sabe nada desse negócio, o que são arquétipos de marca. Vamos lá. Arquétipos. Os arquétipos são imagens primordiais que qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer civilização, consegue reconhecê-lo da mesma forma. Uma criança reconhece o herói da mesma forma que o idoso em outro país, com outra cultura, reconhece. Então, nós trabalhamos com 12 arquétipos de marca que criam conexão com o público através da sua personalidade, da sua comunicação, da sua imagem, para esse trabalho ou personalizar produtos, mas no meu caso, trazer um pouco dessas informações que os arquétipos têm para a marca pessoal, que é o que eu trabalho. Eu não trabalho a marca, o produto, eu trabalho a marca pessoal, a pessoa. Beleza. Agora me diz uma coisa, quando a gente pensa nessa temática, né, equilibrando os pratos, você falou em 12 arquétipos. A gente pode dizer que são personagens diferentes. Sim. E se comportam de formas diferentes. Cada um tem uma identidade, tem uma comunicação, tem uma energia, né? Eu, por exemplo, gosto de trabalhar com um tripé arquetípico, que são usar 3 arquétipos na marca pessoal. Porque geralmente quando você usa um só, fica engessado. Agora uma coisa que eu quero dizer, todo mundo, quem criou os 12 arquétipos de marca foram 2 escritoras, Margaret Mark e Carol Pearson, através do livro O Herói Fora da Lei, e elas foram muito inteligentes, assim, elas foram muito
bem-sucedidas nessa ideia delas, porque esses 12 arquétipos de marca, em alguns momentos da nossa vida, nós conseguimos identificar eles na nossa vida. Né? O amante, aquela pessoa que gosta mais das conexões humanas, gosta mais das relações, o explorador, aquela pessoa que não gosta de estar na mesmice, que está sempre fazendo algo diferente, o sábio, a pessoa que é um pouco mais introspectiva, que gosta mais do estudo. Então, assim, em alguns momentos da nossa vida, a gente se identifica com algum desses arquétipos. Né? Então, assim, eu sempre faço um mapeamento, o que a pessoa quer comunicar em relação ao trabalho que ela quer desenvolver, e a gente sempre encontra um arquétipo perfeito para ela. É correto dizer que todos nós, em determinados momentos da nossa vida, nós temos arquétipos diferentes, a ponto de chegar um momento da vida que a gente já passeou pelos 12 arquétipos? A gente, num mês, passeia pelos 12 arquétipos. A gente, no trabalho, está com um arquétipo, e numa mesa, enquanto a gente está assistindo um jogo de futebol com os amigos, nós estamos em outro arquétipo. O que faz ser um arquétipo predominante? A forma como a pessoa se comporta, a visão que ela tem da vida, a forma que ela se comunica e a energia que ela tem. Por exemplo, o arquétipo ele não é o mais importante. Cada pessoa, deixa eu dar aqui exemplos. Olha, eu até mudei, Rô, na nossa primeira live eu falava do bobo da coxa, eu mudei o nome. Eu falo, as meninas, né, as minhas mentoradas, elas acham assim, um pouco pejorativo o bobo da coxa. Então vamos falar performática, aquela pessoa que gosta de chegar chegando, que é colorida, que fala um pouco mais alto, fazendo barulho. Não vamos chamar de bobo da corte, vamos chamar de performática. Aí ela entende melhor isso. Então, assim, a performática... Nossa, mas a performática é importante, meu amor. Para alguns trabalhos, ela precisa ser esse arquétipo. O que vai fazer ela crescer, ela brilhar, ela expandir, vai ser esse arquétipo da performática. A gente vê muito, vamos lá, no TikTok... As pessoas que estão dançando, que estão se comunicando, que estão sendo engraçadas, divertidas, elas estão no performático, conhecido também como bobo da corte. Então, assim, às vezes a pessoa diz, o bobo da corte, eu sou bobo da corte, vão ser tudo dependendo do palco que você esteja. Isso que você colocou é bem interessante, porque depende da situação, do local, do momento, e como você bem colocou, né? A gente passa pelos 12 durante um mês. Isso. Então, isso indica que a gente está vivenciando toda essa multiplicidade constantemente. Isso. Agora, conta para nós, como que se dá essa questão de equilibrar pratos dentro dos arquétipos de marca? Tem um que de repente se sai melhor equilibrando do que outro? Como é que é isso? Vamos lá. Eu vou dar o meu exemplo pessoal. A Clarissa, sem branding, ela é desorganizada. Porque os criativos são, gente. É difícil você achar um criativo com o quartinho todo arrumado. Ele tá 1000 por hora, ele tá criando, desenhando, ou compondo uma música, sabe, ou pintando um quadro. Ele não tá na organização, ele tá na criação. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho, né, eu tenho um trabalho de maquiagem, cabelo. Na verdade, lá atrás, quando eu comecei, olha que curioso, eu só descobri isso fazendo a minha trilha, que é a trilha de conhecimento, de autoconhecimento. A gente às vezes faz coisa lá atrás que a gente não lembra. Quando eu comecei a trabalhar com arquétipos, eu comecei como produtora fazendo caracterização em personagem. Então ali eu já trabalhava com os arquétipos sem saber. Então, quando eu comecei a fazer assim, a desenvolver esse trabalho de brand, eu disse assim, eu vou ter que mudar, porque eu vou passar daquela pessoa que está só na criação, no corte, na cor, na maquiagem, para uma mentora. Então, muda um pouco o papel. Vamos lá na governante, que eu hoje chamo de soberana, né? Vamos lá na governança. E acho maravilhoso que você chama as suas seguidoras de soberanas.
que foi uma dica de uma mentorada, porque até então eu não tinha a Sim, minha comunicação. Sim, eu lembro que você até colocou isso no teu Instagram. Ah, gente, ainda não sei até esse ponto como chamar vocês, mas vamos chegar lá. E chegou, tá vendo? Chegou. Olá, soberanas, tudo bem com vocês? Uhul, somos soberanas. Então, a soberana, ela é a águia, ela é o topo da cadeia. E quando eu fui fazer a minha ativação arquetípica, eu comecei com a mais potente, porque eu precisava sair lá da onde eu estava, criadora, um pouquinho do bobo da coxa, porque lá no meu ambiente de trabalho é muito descontraído, todo mundo tá lá para relaxar, eu me sentia muito em casa, são 10 anos ali no estúdio. Calma, gente, vamos lá pra soberana. Então, eu cortei o cabelo, eu mudei as minhas roupas, e aí começa um conflito, porque você está num lugar desconfortável, né? Tá apertado aquele lugar para mim. E eu senti raiva, porque no começo eu era muito leve, brincalhona, e passei a ser um pouco mais centrada. Então eu senti uma raiva que eu ficava gravando e percebendo que eu estava falando muito sério. Muito. Até você fazer o equilíbrio, né? Calibrar, acontece isso. Mas essa soberana me trouxe organização, disciplina, controle de caos. É o melhor arquétipo pro controle de... Rô, eu tô apaixonada por te ver babando aqui no que eu tô falando. Tá babando, Rô? Coisa linda! Tu sabe, né? Eu te amo! Tu sabe, gente, né? é bom demais. Eu amo muito isso. É muito... Sabe por quê? Eu preciso dizer isso pra vocês. Conte-nos tudo, Rô Cordeiro. Gente, trazer a Clarissa para as Deus. câmeras é algo que eu tenho que amarrar para ela vir. E quando ela vem, ela é tão maravilhosa. Ai, meu Deus, eu já falei isso emocionada. para ela fala com tanta propriedade, ela tem um Rola carisma paixão. gigante, né? Que a gente baba mesmo. Então eu acho incrível. Quando eu fiz a primeira live com a Clarissa, que ela nunca tinha feito live Na vida. Eu posso contar isso? Conta tudo, amor. Cara, claro, vamos fazer uma live sobre brand com arquétipos. Não, Rô, pelo amor de Deus, eu só faço tudo gravado, não faço nada ao vivo. Falei, ótimo, então um bom momento pra gente começar a fazer. Ai, meu Deus, será? Agora, vamos marcar e vamos fazer. E aí ela, então tá, Rô, olha, então me passa o briefing. Eu passo o quê? Que briefing? Não vou passar nada. Vai ser na hora, ao vivo e a cores. E você tem um detalhe, todo mundo faz live de 2 pessoas, câmerazinha cortada, andando na sua casa. Ela me levou para um lugar público. Foi para um café. Acho é pouco. Nós vamos para um café. E aí, ela, na semana, né, falando comigo, Rô, porque eu sei que eu tô arrepiada, porque eu tô com dor de barriga, porque eu tô com isso, porque eu tô com aquilo. Tudo que eu senti hoje. Tudo. E eu não dou a menor bola, né? Não, porque não eu dá. sei da potência da Você pessoa. faz a egípcia, como ela dizia nos bastidores, exatamente, né? a egípcia, né? Então, e aí, no dia que a gente foi fazer a live, eu chego lá no café, ela fala assim pra mim, ai, não vou conseguir, eu tô com rinite, eu tô espirrando direto. Eu falei, cara, que massa, vamos fazer, porque o ser humano pode ter rinite, não há problema nenhum, a gente não tá falando com ET, a gente tá falando, nem sei se o ET tem rinite, mas a gente não tá, né, o ser humano tem rinite, vamos fazer. Gente, esta pessoa não deu um espirro, não saiu nada no nariz, não aconteceu absolutamente nada. Deu um show, as pessoas me perguntavam, nossa, que legal, não foi a Vera? Tá no perfil da Rô, pra quem quiser a prova, viu? Tá lá. Pode ir. E foi massa, foi muito legal. Então, assim, é motivo zero para nós. Para ela não é. Obviamente, existe aí algum componente emocional, né, que faz com que ela sinta isso, que ela pense isso. Mas a questão é não paralisar e enfrentar. E é o que ela tem feito. Uhum. Então, quando eu chamei, eu falei, vamos lá, vamos fazer o nosso podcast e tal. E aí, aqui, gente, ela chegou aqui e falou assim, olha, eu sei, mas a gente vai brifar? Não vai brifar nada. Não vamos brifar nada, porque é tudo ao vivo. A Rô foi assim, super, né, maravilhosa. Agora, eu já escrevi um dia pra você, Rô, todas as minhas respostas pra ti serão sim. E é realmente através de uma dificuldade que eu tenho, mas assim, ó, eu só aconselho o que eu faço. Sim. Então, se eu chego para uma aluna, se eu chego para uma mentorada, eu digo, você precisa praticar
não vai ser bom no começo, mas vai ser importante porque o processo, nada se chega sem processo. Então, do jeito que eu falo para elas, eu falo, a Rô me chamou, ai, vou tudo! Aí ela, tudo! Tô aqui. Mas fico nervosa, fico arrepiada. Porém, quando eu começo a falar, é uma paixão muito grande que eu sinto. E eu quero dizer aqui uma coisa para vocês começarem a se familiarizar com os arquétipos. Quando eu tô emocionada, quando eu tô apaixonada, falando de forma apaixonada, arrepiada, é o arquétipo do amante muito ativado. O nome o amante remete muito aos amores, os relacionamentos. Mas a gente também pode dizer assim, amável, apaixonada, a que fala com os olhos brilhando. A frase do arquétipo é, eu só tenho olhos para você. Então, assim, esse meu projeto, ele é o meu filho mais novo e o trabalho no estúdio é o filho mais velho criado. Ele tá lá andando enquanto eu tô aqui cuidando dele. Então, assim, realmente é essa relação que eu tenho. Tipo assim, vamos, bebê, vai dar tudo certo, vamos crescer juntos. E eu sou super grata porque esse assunto foi muito bem recebido. A Rô estava se produzindo no estúdio quando eu comecei a conversar e ela, depois rolou o convite. E é isso, eu tô apaixonada. Existem obstáculos, né? Dificuldades. Mas assim, gente, olha, respeitem a trilha e caminhem. Movimento gera movimento, né? Então, assim, posso falar palavrão? Não, né? Tá bom, sem palavrão, mas o começo vai ser uma bênção. É uma bênção, é desafiante, uma bênção desafiadora, né? A gente... Então, assim, o começo é uma bênção. Não adianta se preparar tanto, enfeitar tanto, porque o começo não vai ser perfeito. Agora, faça, grave, porque daqui... Já pensou daqui a 6 podcasts? Como é que eu vou estar? Uau! Certeza. Que eu já vou estar trazendo para cá? Certeza. Então, precisa do processo. Sim. Bacana. Destacar só algumas coisas disso que a Clarissa falou, que é muito legal que você, de repente, que está aí nos assistindo, coloque em prática, observe, para que você possa também trilhar o seu caminho, porque, em outras palavras, podemos colocar aqui que a Clarissa investiu no autoconhecimento, investiu num método também, para que ela pudesse chegar onde ela está hoje, embora ela chegará ainda mais longe. Então, assim como para ela foi possível, para você também é. A característica, a cereja do bolo de tudo isso que estamos falando, o quê? É enfrentar. Vai ser desafiador, pode ser, ai meu Deus, esse negócio é difícil demais, é ruim, mas vá. Alguns até falam, vá com medo mesmo, né? Você não merece abandonar o seu processo, né? Não merece abandonar seu processo, não merece deixar ele pela metade por medo de crescer. Olha essa criança aí, vamos dar uma atenção a ela, dar um carinho para ela, porque a gente merece crescer. Muitas vezes, eu estava dizendo para a Rô, quando eu vi o nome, né, vem pro palco, eu fiquei refletindo muito sobre esse nome, assim. Existem as pessoas que querem o palco, existem as pessoas que querem, mas não têm coragem de subir, né? E são pessoas, muitas vezes, que têm tanto a ensinar, tanto a trocar, a doar, e não querem porque não tem coragem de fazer o processo. Né? Então, por favor, faça o processo. A gente falou bastante isso na primeira temporada, né? Sim. A gente falou bastante sobre isso e é um fato. E a questão de fazer, né, é uma questão comportamental. Quando eu faço e obtenho um resultado, aquele resultado ele pode me fortalecer para que eu volte a fazer aquilo. Opa, legal, deu certo. Ou eu posso aprender. Né? Não existe a possibilidade de assim, ou dar certo ou dar errado. Não, vai dar certo sempre. Sempre vai dar certo. Nem que seja para eu aprender. Fazer até dar certo, né? Como dizem. E você estava falando essa questão aí desse processo, eu esqueci, vou passar reto, depois eu falo. A gente eu estava com o raciocínio coisa, tão né? bonitinho aqui. Mas sobre equilibrar. Sim. Eu cortei, né? Foi eu que cortei, né? Não, foi não. Foi não? Foi não. Eu ia pegar um gancho e o gancho sumiu, foi embora. Dá certo. Vou ver onde é que está o gancho. Pode te acha. Sobre equilibrar pratos, é interessante, eu sempre trabalho assim.
Vamos lá. Dentro da mentoria, a gente trabalha a sua marca pessoal. Aí, as pessoas querem fazer um 360 na marca pessoal. Eu faço mais ou menos assim. A marca pessoal no Instagram pode ser também um retrato 3x4. Quando a pessoa olha o seu retrato, o que ela vê? Isso é marca pessoal também. 360 é muita coisa. 360 é colocar os 12 arquétipos e muitas vezes confundir um pouco a comunicação. Então, assim, para a gente fazer todo o trabalho, o brand é exatamente isso, a estratégia que eu me vendo, né? Então, para eu fazer esse trabalho de uma forma mais assertiva, a gente vai usar o arquétipo ideal para esse trabalho. Eu fiz isso na live, eu nem quero repetir, mas o equilibrar pratos é muito interessante também, que é quando eu saio do meu trabalho, que eu tô ali naquele foco, naquela missão, e tiro a minha roupa de trabalho e vou para casa, ou vou me relacionar com os meus amigos, vou para o meu momento de lazer. Eu não posso ser essa pessoa que está lá no trabalho, porque eu me torno uma pessoa chata, sabe? Então, assim, o equilibrar pratos também, dentro desse trabalho de arquétipo, é saber que nós desenvolvemos vários papéis dentro de um dia só, de uma vida, e não só. Por exemplo, a soberana, que é a águia. Gente, 24 horas de águia. Será que meu marido aguenta? Meu filho? Em casa eu preciso ser amável, eu preciso ser cuidadora, que são os arquétipos também da amante, do cuidador. Né? Lá no estúdio, sou a criativa. Agora, qual é o que eu quero mais desenvolver na rede social? Com que objetivo? Para atingir que público? Então, meu trabalho é muito em relação a isso. Qual é o arquétipo que tem mais desafio em equilibrar os pratos? O cara comum. Quais são as características do cara comum? Falta de foco, de paixão, de disciplina. O cara comum, ele não almeja. Ele até almeja. O que ele almeja? Participar do grupo. Líder jamais. Falar no microfone, organizar o grupo, não é do cara comum. Então, assim, se você perguntar assim, qual seria o mais procrastinador, eu diria que é o cara comum, porque ele deixa a vida me levar. Inclusive, o Zeca Pagodinho, no trabalho, que aí eu já vou falar, eu já falo em relação aos 360 e a foto. A foto do trabalho é o cara comum. Mas será que o Zeca Pagodinho é um cara comum? Com a multidão que ele carrega, com a voz que ele tem, com a imagem, a potência, o nome dele é uma marca. Ele não é Gente, um cara olha, eu já vou postar isso no Instagram e vou marcar Zeca Pagodinho. Faça isso! Olha aí! Arrepiei. Então aí, pronto, isso aqui vocês entenderam perfeitamente. Sim. O que é a foto e o 360. Sim. Então é bem isso. E o cara, e o que é que ele quer na foto? Tomar uma cerveja, dançar um pagodinho, relaxar. É isso que ele quer. Então, assim, equilibrar pratos é muito pra ele. A cuidadora equilibra muito bem. A sábia equilibra de uma forma um pouco mais solitária. A amante, ela gosta de equilibrar, trazendo outras pessoas com ela, se conectando com outras pessoas. Ela é uma ótima líder, né? A soberana nem se fala. A exploradora é interessante porque, assim, equilibrar pratos. Eu estou muito da exploradora. Na verdade, o que a exploradora faz é olhar para os pratos, às vezes, assim, deixa esses pratos, deixa eu ir fazer uma viagem com as minhas amigas. Eu não aguento mais equilibrar esses pratos. A exploradora é isso. Então, um exemplo, já que você falou do Zeca Pagodinho, dá um exemplo de outras pessoas que são públicas pra... Eu adoro quando ela... Sabia que ela pediu pra me falar os 12 arquétipos, assim, no início desse trabalho, ao vivo, tipo assim, os 12. papum, né? Foi, os 12. E eu nervosa. Foi bem isso. Aí a gente começou a contar, né? Aí ela tá foi ficando faltando. mais nervosa Aí tinha ainda. uns 9 já, e eu...
O que eu tô esquecendo? Resultado, concluímos. Conseguimos. Então, vamos lá. Personalidades. Steve Jobs. O criador. O criador, ele é pioneiro, ele é nerd, ele é inovador. Deixa eu ver aqui um fora da lei, um cara fora do Johnny Depp. Ah, total. Ai, que Total. Esse daí, a imagem dele já diz tudo. Né? Vamos ver aqui. Nem no julgamento lá ele conseguiu se manter. Exato. Né? Se conter Ele é ali incrível, dentro de uma... Ele é um incrível, ele é o meu fora da lei preferido. É o Johnny Depp. Vamos lá. Amante. Gente, olha, tem várias figuras. Eu vou sempre, a cada pergunta que vão me fazendo, eu vou colocando figuras diferentes. O sertanejo usa muito amante. Isso é evidente, de fato. Entendeu? Sim. Você chora, você se emociona, você lembra de uma pessoa que você... Será que eu amava ele do jeito que eu tô amando agora, ouvindo essa música? Porque ela também traz o brand sensorial. Você desenterra a pessoa, você sente... Deixa eu ligar aqui. Mas tem 10 anos, tu gosta dele. Mas agora, ouvindo essa música, eu tô gostando dele. Então, eles ativam muito o amante. Quem mais, gente? Deixa eu ver aqui. São isso daí que eu fico assim meio que pensando. São as pegadinhas da rua, né? Eu usei, na última vez, o Whindersson Nunes como bobo da corte. Ele não tá mais, né, como bobo da corte. Não, que a gente até fala. Gente, mas você viu como depois que eu falei, ele ficou ainda mais gritantemente fora do bobo da corte. Parece que eu tava assim, sensitiva. Ali, porque ali foi muito no começo, que foi quando ele raspou a cabeça. Que ali eu falei pra ele que aquela passagem dele, às vezes com cabelo descolorido, né? Sim. Depois com cabelo grande. O cabelo grande já tava ali na transição. Quando ele raspa, eu dou uma olhada e digo, ele vai ativar outra coisa. Aí eu falo da história do inconsciente, porque muitas vezes é inconsciente. Se bem que essas figuras, elas têm muitas pessoas por trás. E todo mundo do marketing já está trabalhando no arquétipo. Muitas vezes eu estou assistindo, eu digo, poxa, ela ativou na hora, né? Por exemplo, a Maiara e Maraísa, eu fico encantada como ela junta o amante nas músicas e a soberana na postura. E na postura. E é muito interessante, depois eu vou colocar esse vídeo para vocês. A Maiara, quem é que tem o cabelo preto? Tem uma com cabelo mais claro e tem a do cabelo preto. Eu amo a do cabelo preto. Não Acho vou que a Maiara, saber dizer quem é quem é. Maiara. Ela, quando ela tá entrando no palco, que ela ainda tá lá atrás, ela entra, dá uma concentrada, aí ela começa a fazer uma dança sensual. E só depois que ela faz a dança sensual nos bastidores é que ela entra. Olha que louco, ela ativa o arquétipo do amante e só depois ela entra no palco, né? É isso. Bacana. Agora, me fala uma coisa. Se a gente passeia num mês pelos 12 arquétipos, eu posso entender que são necessidades que a gente tem de utilizar um ou outro. Quando existe alguma debilidade e eu não utilizo aquele arquétipo que deveria utilizar, o que acontece? Gostei da pergunta, viu? Né? Tu gostou? Foi? Gostei. Eu vou dizer que depois responde. A especialista é você, querida. Por isso que a gente trouxe. Eu gostei porque eu achei interessante. Eu falei assim, boa pergunta. Boa pergunta. Só nós quero duas saber a gostamos. resposta. Vamos lá. Quando você sabe que existe 12 arquétipos que você pode usar um deles e você não usa, foi essa a pergunta? Sim. Assim, não necessariamente a pessoa sabe, de repente ela não sabe. Você está fazendo uma análise aqui que eu não sei se os sertanejos conhecem sobre arquétipos, mas você está dando, né? Quando você não usa, você perde a oportunidade absurda de fazer o público se conectar, se apaixonar, se aproximar. Você está perdendo a oportunidade de vender produtos, de emocionar pessoas, de criar uma comunicação que aquela pessoa dizer, nossa, ela está falando para mim. Isso foi pra mim. Por que a pessoa pensa isso?
porque ela está falando para um arquétipo dessa pessoa. Uhum. É isso que acontece. Às vezes você tá na igreja e você pensa assim, meu Deus, parece que só tinha eu ali. Ele falou para mim. Uhum. Exatamente isso. O arquétipo da fala dele está se conectando com o arquétipo da audiência. Tá, agora você, complementando essa pergunta, você como mentora, imagina que você tem uma mentorada, um mentorado, e que essa pessoa deveria ou seria interessante que ela usasse um arquétipo para uma determinada coisa. E aí você verbaliza, você mostra qual é a característica e tal, e aquilo é muito para ela não consegue fazer aquilo. Gente, eu vou contar a história pra vocês aqui. E essa pessoa vai ver o que eu tô falando, mas tudo bem, não vou falar o nome, mas ela vai identificar. Porque foi um dos meus casos. E se eu chorar falando aqui? Pode, à vontade. Pode. Palavrão não pode, mas chorar pode. No palavrão, você pode falar palavrão e você... Não Cri, pode. né? Rolou um cri. Quando você precisa, às vezes você precisa usar. O arquétipo do inocente, ele geralmente é uma criança. Porque ele tem ideias muito abstratas de um mundo perfeito. As cores dele são as cores pastéis, sabe? E o mundo é bom, as pessoas são boas. É algo inocente. E geralmente, eu vou contar a história pra vocês. Uhum. Pra mim. A pessoa tinha 40 anos e chegou no estúdio, minha cliente há muito tempo, ou seja, eu conhecia antes. Linda. Chegou no estúdio de repente com uma roupa infantil. Eita, meu Deus, vou falar, tô nem aí. Com o marido. Mas, gente, o estúdio nem cabe marido, porque é um local tão feminino, né? E pediu um penteado muito infantil. Eu olhei e falei, por que tu tá... Não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí eu comecei a falar, olha, você tá assim, tal. Enquanto eu tava maquiando, ela, quero fazer tua mentoria. Tá bom, vamos. E aí a gente precisou, ela é uma advogada, gente. A advogada tem que estar muito no mago. Eu não falei desse arquétipo, é um arquétipo importantíssimo. No mago, na amante e na soberana. E muito na soberana. Ele tem que se impor, a imagem dele tem que se impor por si só. E a imagem dela era infantil. Então, assim, a gente começou a trabalhar. Quando eu comecei a desenvolver o arquétipo dela, um pouco mais firme, a voz não estava saindo direito, a voz. Gente, bota essa voz pra fora, que a gente começou a trabalhar, foi muito pra ela. E mesmo dando tempo, porque o tempo de todo mundo não é o mesmo tempo, eu percebia que quando eu dizia assim, quando tu sai pra trabalhar, posta a tua roupa pra eu ver, porque eu tava desconfiada que ela não tava fazendo, né, os exercícios. E ela não mandava e tava correndo e tal, até que ela abandonou. E a gente tinha escolhido uma roupa para um evento de uma mulher. Uma mulher que chegava, era uma roupa que era longa, mas tinha fenda. Era manga comprida, mas tinha decote. E a gente, o batom vermelho, porque eu queria uma mulher. Eu queria que ela se olhasse e se visse como ela é, como uma mulher potente de 40 anos. E no meio dessa trilha dela, porque é uma trilha arquetípica que a gente faz, começam os sabotadores. Essa não sou eu. Isso é um personagem. Gente, a nossa melhor versão não é um personagem. Seja mais carinhosa com você, sabe? Você pode ser mais bonita, mais elegante, falar melhor sem você ser um personagem. Então, na hora que você começa a trilha, lá vem o sabotador. É uma personagem. E ela abandonou a mentoria. E como era o começo do meu trabalho no brand, eu fiquei arrasada. Porque pra mim, eu achava que eu tava fracassando. E aí, ela disse, eu não quero essa roupa que a gente já tinha escolhido. E tudo bem. Depois eu comprei um livro sobre esse processo da mentoria pra eu não me sentir culpada por mentorados que abandonam a mentoria. Né? Porque eu ainda não tinha tido um caso desse. E aí, de repente, eu tinha feito uma viagem, no meio dessa viagem, gente, lá vem o choro. Lá vem o choro real. Claro. Aí,
um dia que a gente estava fazendo a mentoria, eu estava dizendo, olha, o ideal é usar essas roupas, tirar mais, porque tudo comunica. Então, mangas princesas, essas curvas, são românticas. Então ela estava no infantil, vamos colocar algo mais reto, mais sóbrio, mais neutro, tirar o rosa, tirar os pastéis. E aí ela dizia, mas por quê? Mas por quê? E muito agoniada e sempre assim na defesa. E aí eu falei, porque você foi no estúdio com a roupa de criança, eu usei outro termo, uma roupa de criança. Aí ela ficou chocada. Uma roupa de criança? Foi. Aí a partir dali ela abandonou. Só que eu precisava dar esse choque, porque eu queria que aquele negócio ecoasse. Roupa de criança, roupa de criança. Passou, ela abandonou a mentoria, fiquei mal, tal. 15 dias depois, eu recebi uma foto. Ela tinha voltado na loja, estava vestida na roupa. Uau! Olha a trilha da tua... Aí disse o nome que eu falei, que não era criança, foi um pouco pior. Da tua criança, olha a trilha da tua criança. Cara, foi a hora que eu entendi a dimensão e o propósito da mentoria. E aí eu trouxe de volta e abracei. Ela tá lá nos meus destaques. Se vocês verem os destaques do Instagram, vocês vão ver. Gente, ela já tinha voltado com outras roupas que não eram de criança. 15 dias depois de ter abandonado. Botou a roupa, estava segurando o espumante, estava com batom vermelho e estava confortável, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, quando a pessoa não aceita, foi o que ela aconteceu de abandonados, sabotadores, e a pessoa fica para trás. Gente, nós somos seres em evolução. A gente precisa se dar a chance de ir adiante. O que eu sinto é tristeza quando a mulher, nós estamos falando aqui de mulher, num momento que todo mundo fala de empoderamento, de crescimento, né, de poder, a mulher decidir, e ela tem esse direito de não querer. Só que eu fico triste, porque eu vejo a potência. Mas tudo bem. E aí, graças a Deus, essa história teve um final muito feliz. Até hoje ela tá incrível. A gente, de certa forma, até comenta bastante sobre isso aqui, né, Rô? A gente falou bastante sobre isso na primeira temporada, que a gente não reconhece o nosso poder e podemos ir até mais longe, né? Que a gente tem medo muitas vezes de ser grande, de brilhar, de crescer, de fazer, de acontecer. Mas pelo menos você tá aí, você vai, você tá se desafiando um passo a cada vez. E eu acho que por esse relato dessa cliente, dessa mentorada, eu acredito que ela, assustou, mas pelo menos permitiu-se e viu e seguiu. É legal isso. Esse trabalho de brand, ele é um exercício de autoconhecimento. Ele é um exercício de autoconhecimento para mim também. Eu percebo hoje, aqui trazendo um pouco do processo do herói, né? Da trilha do herói, que ele passa às vezes é obrigatório ele passar pela caverna profunda. Quando eu percebo que eu estou entrando ali na caverna profunda, algo muito desafiador, ou que me traz alguma dor, já é diferente. Porque eu já tenho outros questionamentos e eu já tenho aquela conversa comigo, assim. Consciência, né? Consciência. Eu já tenho consciência. Eu já não sou mais inocente. Tipo assim, por que eu tô negando isso? E por que eu não estou me falamos demais, né? Falamos demais. E você falou do bobo da corte, né? Que uma cliente sua falou, vamos trocar o nome. Pode trocar nome de arquétipo? Pode. Por exemplo, eu usava o nome governante. Eu até expliquei isso. Governante, o Instagram lia muito como se eu estivesse falando de governo, de política, e derrubava. Sim. Nossa, logo no começo já entrei em Shadowban e eu disse, gente, o que? Até entender que era o nome governante. Então eu usei soberana para não, né? E não muda nada, né? Existe, esse nome performática não é usado só por mim. Existem outras pessoas que usam também. O que importa é a ideia dos 12 arquétipos, né? Por exemplo, o cara comum,
ou a garota comum, ou a cidadã, ou cidadão, também tem esse nome. Às vezes o cara comum é chamado de cidadão. E não muda nada porque é a mesma energia, a mesma personalidade, a mesma identidade. Uhum. E tem aquela pessoa que fala, não, eu não tenho resistência com o arquétipo pelo nome, né? Às vezes, não, eu não sou um cara comum, eu sou... Não aceita quem é. Aceita quem é, exato. É isso? Boa. Acredita que eu nunca... É assim, eu já peguei. Gente, o cara comum, ele tá em todos os lugares e a gente se vê muito. Antes de encarar esse trabalho de brand, eu estava ali flertando com um cara comum, porque eu estava muito no meu conformismo, né, no meu conforto. Então, as pessoas que estão no cara comum são as pessoas que mais me procuram para sair dele. E por quê? Qual a razão? Porque estão mudando de trabalho, de ciclo, acho que eu até falei alguma coisa sobre isso, saindo de uma licença maternidade para encarar um trabalho, ou estão numa promoção de emprego. Então elas dizem assim, gente, agora eu não tenho mais como ser como eu sou, como eu estou, não é sou, é estou, não preciso mais estar como eu estou, eu preciso sair daqui. E aí me procura para fazer a transição de carreira. Show, bacana. Muito bem, bacana, né? Show. E aí? Só uma última pergunta que você falou, você fez essa, eu lembrei. É o gancho? É o gancho. Não, é outra coisa. Aquela eu já tinha esquecido, mas lembrei, aí, mas né, enfim, já seguimos. Muita gente pode ter essa resistência quanto a essa questão de arquétipos, por de repente pensar que é algo místico. E aí, conta pra nós, é místico esse negócio? Boa. Eu vou ativar o que nesse negócio? Boa, PPOa. Que maravilha. Eu vou te contar uma coisa. Eu sou mística. Mas eu não levo nada místico pro branding. O branding é uma ferramenta de marketing. Agora eu vou te contar uma coisa. Se eu tivesse trabalhando com místico, menina, eu tava bombando muito. Porque tem essa veia mística, né? Existe essa pegada. Olha, meu Deus, socorro, psicanalistas, vocês vão me matar. Mas Jung tinha algo místico. Campbell, trabalhando na mitologia, eu enxergava algo místico quando ele fala das deusas, né? Então, assim, vou falar do arquétipo do mago, que é o arquétipo que, pelo nome, você acha que é o mais místico. Quando se trabalha o arquétipo do mago, pensam muito nas bruxinhas, assim, que são aquelas pessoas que gostam do incenso, de coisas mais naturais. Mas o mago, ele é o comunicador. Ele vende uma pedra pra ti e tu sai encantada com a pedra, assim, pelo poder de persuasão. Então, os jornalistas estão no arquétipo do mago. O que um jornalista tem a ver com misticismo? Então, quando eu levo o mago pro brand com arquétipos, eu levo esse mago. Mas também existem os magos, né? Que estão ali trabalhando com outras coisas. Os pastores estão no arquétipo do mago. Porque o mago, ele trabalha com o mental. Ele trabalha com a transformação, mas não, às vezes as pessoas dizem, Clarisa, tu tá totalmente no arquétipo do mago porque tu transforma as pessoas. Não, o criativo transforma as pessoas. O mago é a mentalidade que ele transforma, é a forma de pensar que ele transforma. Então, assim, essa ferramenta, eu sempre trabalho o nome ferramenta, justamente para não trazer, porque dentro do que você está falando, existe assim, a Nefertiti, Cleópatra, são arquétipos. Aí eu quero o arquétipo da sereia. Antigamente, até dizia assim, mas não é o arquétipo. Calma, agora já evoluí nos meus estudos. Não é o de marca. Mas a Cleópatra pode ser um arquétipo. Uma mulher muito poderosa, né, uma governante amante. É porque ela está nos dois arquétipos, então, e ela colocou um só. Mas não são esses arquétipos que eu trabalho arquétipos mais fora do misticismo. Então, esclarecendo, existe sim uma veia que, de repente, se a pessoa que procurar pode ser por usado. isso, que vai por essa parte mística, mas, no geral, quando a gente está falando de arquétipos de marca, a gente está falando de estratégias de marketing, imagem pessoal, dentro disso que uma coisa aí não se mistura com a outra. Os que eu trabalho não são místicos, porém existem os arquétipos místicos. Sim. Isso.
Isso aí. Muito bem. Não é isso, pessoal? Então, é isso. Senão a gente fica aqui até amanhã batendo papo, não é? Vocês já sabem como é que é a dinâmica quando a gente recebe convidados. É isso aí. Clá, muito obrigada. Ai, gente, eu amei. Amamos ter você aqui para esse Obrigada. bate-papo, muito legal. Esperamos que mais pessoas possam usufruir desse conteúdo e então despertar para isso, de ativarem suas marcas e terem mais sucesso naquilo que fazem, Sim. atingindo mais pessoas. Eu agradeço muito o convite. Cheguei tremendo, estou super tranquila, já dominando o Meet, eu quero Uhul. voltar. Uau! Isso é o processo, Yes. né? Sim. E eu posso convidar a audiência. Lógico, por Claro. favor, por favor, Conhecer o meu fala. Instagram, Branding com Arquétipos. Entrem lá, podem enviar perguntas, se sintam à vontade. Estou aqui para responder, para ajudar e para evoluir junto com vocês. Isso aí. Muito bacana. Obrigada, Clara. Obrigada, Rô. Obrigada, O meu meninas. amor de verdade. O meu amor, eu também. Momento. Viu? Não, é porque... Declaração Momento de amor. Não, é amante. porque é um momento amante mesmo, sabe? Assim, eu me sinto muito importante quando a Rô me chama. Você isso. Eu sou, né? Lógico. Obrigada pelo É convite. mesmo, Sim. viu? É um prazer pra gente. Obrigada. Viu? E galerinha, olha, vai lá, viu? Tem muita coisa legal. A Clara faz muitos stories que vale mesmo a Sim, pena. danada ela. Vale a pena dar uma Sim. olhada, conferir, é bem bacana, além do Insta dela, né? Então, é uma pessoa que fala com muita propriedade. Eu dou total aval pro que ela faz. Dou total. Rô, assina embaixo. Assino embaixo. Selo Rô de qualidade. Você tá Amei, vendo, hein? gente, isso não tem preço. Assino embaixo. Então, vai lá, dá um bisu lá que vai ser bem bacana. E foi um prazer ter você aqui. E lembre-se, né, gente? Aquele Curta. negócio. Comenta, compartilhe, né? Você já sabe aí o que deve fazer. E se inscreve também aí no canal para que você receba a notificação de tudo que tá rolando por aqui, tá certo? Então, voltamos semana que vem. No próximo episódio. Beijo, tchau, tchau.